Olá, leitores e leitoras! Estamos trazendo para vocês a 17ª edição do jornal Voz Ativa, abril de 2021. Editorial. Na luta de classes, todas as armas são boas. Pedras, noite e poemas. Leminski. Paulo Leminski, genial escritor brasileiro, não poderia ter sido mais feliz nesses versos. Ao povo que não basta ser explorado, massacrado, é também achincalhado pelos governantes e pelas elites do país, a nojenta burguesia. Qualquer arma é importante para sua luta cotidiana e histórica para a libertação do sistema capitalista, da exploração de uma classe social sobre todas as demais, incluindo, é claro, a poesia. Na edição do jornal Voz Ativa deste mês, trazemos 2 poemas críticos, ácidos, desconcertantes, assinados por Fredson Einbeck e Socorro Nunes. Impossível não os ler e não se indignar. Mas como diz Júnior Regis, que nos traz nessa edição a excelente crônica A Máquina do Tempo, toda indignação sem ação é morta. E, de fato, precisamos adotar ações concretas para subverter as relações de poder que estão em voga na sociedade brasileira atual. Pois vejamos a situação da mulher, como é descrita no texto Patrícia Preta Pretoide. É preciso uma mudança de postura, de comportamento, para que os homens saiam de sua zona de conforto, isto é, do machismo que está incrustado na sociedade brasileira. Assim como também havemos de recusar, de renunciar ao apelo consumista que nos diz: beba isso, coma aquilo, use tal coisa, como se nosso valor, enquanto ser humano, fosse condicionado pelo que podemos comprar, e comprar a prazo, se endividar, como bem aponta Marcos Alves Lopes no seu texto. E mesmo aquilo que em princípio existe para nos servir de conforto, também nos quer manipular, jogar com nossa saúde e nossa vida, pois esse não é o caso da disputa jurídica para que os templos religiosos funcionem durante a pior fase da pandemia? Instrumentalizam a fé das pessoas para que alguns atinjam seus objetivos políticos. Como bem aponta Luiz de Aquino no seu texto, Terrivelmente pela Vida com Dignidade. Que a espiritualidade é importante para o ser humano. Isso é inegável. Mas não podemos conceber que, se num momento de praga e de fome, a abertura de templos religiosos esteja acima da fome das pessoas. Ora, o corpo do homem e da mulher é um templo sagrado, que precisa ser cuidado, precisa ser alimentado. Mas nossas autoridades não entendem assim, pois no momento mais crucial da pandemia, atiram ao povo necessitado um auxílio de miséria. Alegam não ter recursos, mas pelos fundos, as próprias igrejas, os bancos, os juízes, os deputados saqueiam os cofres públicos com a paz da alma. Mas poderíamos esperar algo diferente desses nossos governos? Ao ler o texto Política Econômica de Estado e Crise do Capital, de Ney Gonçalves, percebemos que não. Nossos sonhos não estão na pauta dos governantes, dos capitalistas. É preciso, por fim, um engajamento crítico e ativo para derrubar a atual estrutura social vigente, para que possamos avançar para uma sociedade em que o ser humano realmente seja o centro de tudo. Boa leitura. Por um auxílio emergencial de R$ 1.500. Sim, é totalmente possível. Escrito por Renato Regis. Nos últimos dias, estamos passando pela fase mais dura da pandemia. 2, 3, 4 mil pessoas morrendo diariamente de Covid no Brasil. Muitos médicos, cientistas e demais especialistas em saúde já tinham alertado que, se não ocorresse um lockdown nacional rigoroso, a situação da pandemia iria piorar.
Porém, para se fazer um lockdown de verdade, é preciso garantir às pessoas que durante esse período elas possam ter uma renda capaz de pagar suas despesas, com alimentação, moradia, higiene, etc. Pois, caso contrário, além de uma pandemia do coronavírus, teremos também boa parte da população caindo em situação de pobreza e miséria. Os especialistas em saúde, como o médico Miguel Nicoleles, que é um cientista respeitado mundialmente, defendem que durante o lockdown o auxílio emergencial seja de R$ 1.500, muito superior aos R$ 600 que foi pago ano passado e mais ainda ao valor que o governo anunciou recentemente, entre R$ 150 e R$ 300. Seria possível ao governo pagar um auxílio de R$ 1.500 mensais durante o período de lockdown? Bem, se no nosso governo paga-se R$ 4.377 mensais de auxílio moradia para juízes que ganham mais de R$ 20.000, paga R$ 4.253 mensais de auxílio moradia para deputados federais, perdoa a dívida de R$ 1.400 bilhões das igrejas, dá desconto de 7 bilhões na dívida de uma empresa de telefonia, concede 1.200 bilhões em socorro aos bancos. Pagou no ano de 2020 1.381 bilhões de reais em juros e amortizações da dívida pública. Por que não tem dinheiro para pagar R$ 1.500 mensais para a população brasileira ficar em casa, poupando assim centenas de milhares de vidas? Por que se gasta bilhões, trilhões com igrejas, empresas, bancos, juízes, deputados, mas para a população que realmente está precisando de auxílio sobra uma merreca? A vida da população brasileira, dessas mais de 300 mil pessoas que morreram na pandemia, não deveria estar acima dos interesses dos bancos, das igrejas, dos políticos e dos juízes? E para mostrar o quanto essa situação é ainda mais injusta, no ano de 2021, 11 novos bilionários brasileiros apareceram na lista da revista Forbes. Para onde está indo a riqueza de nosso país, leitoras e leitores?